Você já teve um sonho com alguém completamente desconhecido? Um rosto que você jura nunca ter visto, mas que parecia estranhamente familiar. Essas figuras aparecem nos nossos sonhos sem convite, sem explicação. Mas quem são elas? E por que nossa mente insiste em colocá-las ali? E se esses rostos não fossem apenas criações da sua mente? Neste vídeo, vamos explorar o mistério oculto por trás dessas aparições noturnas. Seriam fragmentos da nossa memória? Seres de outras realidades? Ou algo que não deveríamos saber? Prepare-se, porque talvez você não esteja sozinho nos seus sonhos. Os sonhos são um dos fenômenos mais comuns, e ainda mais misteriosos, da mente humana. A ciência já percorreu um longo caminho tentando entender o que realmente acontece enquanto dormimos. Mas, até hoje, muito permanece sem explicação. Durante o sono REM, a fase mais intensa do ciclo do sono, nosso cérebro entra em atividade quase tão alta quanto quando estamos acordados. É nessa fase que a maioria dos sonhos acontece. Estudos revelam que, ao sonhar, o cérebro ativa áreas ligadas à emoção, memória e criatividade, mas suprime o pensamento lógico e racional. Isso explicaria por que nossos sonhos são tão surreais, mas não porque certos rostos aparecem neles. Alguns pesquisadores acreditam que os rostos nos sonhos são fragmentos de lembranças reais, armazenados no subconsciente. Mas outros defendem que a mente pode criar rostos do zero, mesmo que jamais tenhamos visto aquela pessoa. Mas, e se não for tão simples assim? Você já se perguntou quantas pessoas vê por dia? No caminho para o trabalho, nas redes sociais, nas ruas, em filmes. O cérebro humano é bombardeado com milhares de rostos diariamente. A maioria, ignoramos, ou achamos que ignoramos. Segundo a teoria da memória visual subconsciente, o cérebro registra mais do que você imagina. Mesmo que você não lembre conscientemente de um rosto, ele pode ter sido armazenado nos bastidores da sua mente. Essa teoria explica por que podemos sonhar com um estranho, que, na verdade, não é tão estranho assim. Ele pode ser o garçom que te atendeu há 3 anos. A moça que passou por você no metrô. Um rosto perdido no fundo de um comercial de TV. A mente arquiva. Silenciosa. Invisível. Mas não esquece. Será que estamos sonhando com estranhos, ou com fragmentos esquecidos da realidade? Imagine sua mente como um arquivo infinito, cheio de memórias, sensações, medos e imagens que você nem sabe que possui. Esse é o subconsciente, um verdadeiro armazém oculto onde a lógica do dia a dia perde o controle. Os neurocientistas ainda lutam para compreender os mecanismos exatos do subconsciente. É nele que residem memórias reprimidas, traumas esquecidos, desejos não ditos, e rostos que surgem nos seus sonhos. Algumas teorias sugerem que o subconsciente combina elementos visuais reais com construções mentais imaginadas, criando personagens oníricos híbridos, uma mistura de lembranças reais com projeções internas. Mas o mistério permanece. Como o subconsciente escolhe quem aparece em nossos sonhos? E mais inquietante ainda,
Porque essas figuras nos observam em silêncio, como se soubessem algo que esquecemos. O subconsciente é o diretor de um teatro onde você é o ator e o público. Mas quem escreveu o roteiro? E se os rostos que você vê em sonho nunca existiram? A mente humana tem um poder assustador: criar o inexistente com detalhes quase fotográficos. Segundo estudos da psicologia e da neurociência, o cérebro é capaz de misturar traços, expressões e fragmentos de rostos já vistos, até mesmo por frações de segundo, e montar novos personagens, totalmente fictícios, mas convincentes. Essas entidades mentais podem surgir nos seus sonhos como amigos, inimigos, amantes, mesmo que nunca tenham pisado neste mundo. Mas o mais estranho é, por que esses rostos às vezes parecem mais reais do que os das pessoas que conhecemos? Será que nossa mente está apenas criando, ou conectando-se com algo fora da realidade material? Sonhos são portais. Mas para onde? E se os rostos que visitam nossos sonhos não forem invenções da mente, mas manifestações de algo muito mais profundo e inexplicável? Diversas tradições espirituais e esotéricas ao redor do mundo afirmam que sonhos são janelas para outras dimensões. Portais por onde entidades, consciências e até seres de outros planos podem se manifestar. Alguns os chamam de guardiões astrais, visitantes interdimensionais ou até espíritos desencarnados. Para muitas correntes do espiritismo, teosofia e xamanismo, os sonhos são encontros reais em campos vibracionais sutis. E aqueles rostos desconhecidos? Podem ser seres tentando se comunicar, ou espelhos de almas que ainda não cruzamos na vida desperta. Mas, e se não forem amistosos? Quando fechamos os olhos, quem, de fato, nos observa do outro lado? Você já teve a sensação de estar acordado dentro do próprio sonho? Ou de observar seu corpo adormecido como se estivesse fora dele? Essas são conhecidas como experiências fora do corpo, também chamadas de projeções astrais. Segundo relatos milenares e estudos esotéricos, nosso corpo físico dorme, mas a consciência viaja. E nesse plano sutil, o plano astral, seria possível encontrar outras consciências. Sim, inclusive aquelas pessoas que nunca conhecemos na vida real. A teoria do encontro astral defende que essas interações são autênticas. Que, ao sonhar, nossa alma pode se conectar com outras, vivas ou não, em níveis que transcendem o espaço-tempo. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Se podemos sair do corpo enquanto sonhamos, onde mais podemos ir? E quem pode nos encontrar lá? E se eu dissesse que duas pessoas podem ter o mesmo sonho, ao mesmo tempo? Por mais improvável que pareça, essa ideia, conhecida como sonho compartilhado, não é nova. Há registros antigos de tribos indígenas que falavam sobre viagens espirituais conjuntas, onde membros do grupo relatavam as mesmas imagens e experiências após acordar. Na era moderna, psicólogos e parapsicólogos já conduziram experimentos em que voluntários, separados fisicamente, relataram sonhos incrivelmente semelhantes. Coincidência? Ou sintonia real entre mentes durante o sono? Em fóruns da internet,
Milhares de pessoas contam histórias de sonhos em que encontraram alguém próximo, ou até um estranho, e ambos lembram da mesma interação. Será que existe uma espécie de rede invisível onde as mentes se conectam? Ou estamos diante de um fenômeno paranormal ignorado pela ciência? E se os sonhos não forem apenas individuais, mas um portal coletivo para outra realidade? O que são, afinal, os sonhos? Seriam apenas descargas aleatórias do cérebro, processando memórias e emoções do dia? Ou estamos diante de portais misteriosos, abrindo passagem para outras dimensões, outras consciências, ou até outras vidas? A ciência avança, mas não consegue explicar tudo. Ainda não se sabe por que sonhamos com pessoas que nunca vimos, nem como certos sonhos parecem prever eventos, ou criar conexões reais com outros seres. Talvez os sonhos sejam a linguagem da alma, um código que ainda não aprendemos a decifrar. Talvez o que chamamos de imaginação seja, na verdade, acesso a algo maior, algo que ultrapassa os limites da matéria e do tempo. Então, da próxima vez que fechar os olhos e encontrar alguém desconhecido em seus sonhos, será mesmo apenas invenção do seu cérebro? Ou alguém, ou algo, está tentando se conectar com você? Os sonhos escondem mais do que imaginamos. E talvez seja hora de começarmos a escutá-los.